Nacional para a Reabilitação, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, do Alto Comissariado para as Migrações, do Instituto da Segurança Social e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, damos as boas-vindas a todas e a todos neste webinar de divulgação das guidelines para profissionais, abordagem de públicos com necessidades específicas em contexto de zona de concentração e apoio à população. Vamos dar início a esta sessão com a intervenção da doutora Sandra Alves, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Bom dia a todos e a todas. Aqui a partir de Carnaxide, da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Recording in progress. Deixar a todos vós e a todas vós as nossas palavras de boas-vindas, naturalmente. Também aqui não podendo deixar de reforçar da parte da Autoridade aquilo que nunca é demais referir, a importância do empenhamento das entidades que nós desafiámos a colaborar connosco na consolidação destas guidelines que hoje trazemos até vós e que, efetivamente, deixando aqui uma nota que fica mais uma vez comprovados que sozinhos não iríamos muito longe. Por isso mesmo, tivemos que envolver todas estas entidades que foram aqui mencionadas para um documento que, embora se pretendendo simples, acessível a todos os operacionais, a todos os profissionais que possam operar neste contexto, não poderíamos deixar nunca de envolver todas as entidades que estiveram presentes e que deram contributos para estas guidelines. Depois destes agradecimentos feitos e do reforço da importância desta parceria, naturalmente, iremos partilhar, espero que nesta versão mais compacta desta apresentação, teremos muito gosto em partilhar convosco, deixar aqui uma nota pelo menos de suscitar a vossa curiosidade para a leitura destas guidelines. Muito obrigada e uma boa sessão para todos. Muito agradecemos a sua intervenção, doutora Sandra Alves. Passamos agora a palavra ao Dr. Bruno Vaz, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nos vai apresentar estas guidelines para profissionais. Dr. Bruno Vaz, passo-lhe a palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Deixem-me aqui fazer o compartilhamento da tela. Aqui está. Espero que estejam então a ver. Nova tentativa, porque estas coisas informáticas já sabemos como funcionam. Ora, e agora? Aí está. Então, a proposta que nós trazemos aqui para falar com todos os participantes neste webinário é a abordagem a pessoas com necessidades específicas em contexto de zonas de concentração e apoio à população. E estas são guidelines para profissionais que mais à frente já iremos dizer onde é que podem ser retiradas, mas antes uma explicação do que é que nos levou à realização destas guidelines, não é? E toda a parceria com outras entidades que foi necessário para a realização destas, assim como depois fazer uma breve apresentação do teor destas guidelines. Então, primeiro vamos falar sobre o facto, o que é que nos leva e porquê é que foram realizadas estas guidelines e porquê é que vamos continuar a trabalhar todos em conjunto, porque proteção civil é isto, não é? É trabalho em conjunto, é cooperação entre todas as entidades para o mesmo objetivo e o nosso objetivo é a salvaguarda de todas as pessoas. Portanto, a preocupação e depois a solução, e avisar desde já que a solução é um trabalho também de todos e vai implicar que haja toda uma preparação necessária para nós conseguirmos chegar a esta solução. E então, o nosso facto, em 2020 tivemos 7 milhões de pessoas deslocadas em todo o mundo, obviamente, aqui em resultado de acidentes graves ou catástrofes. Tivemos 13% de pessoas com deficiência que ninguém as ajuda em caso de evacuação. Tivemos também que apenas 20% das pessoas com algum tipo de deficiência se acham capazes, não é, da sua autoproteção, ou seja, de garantir a evacuação em caso de acidente grave. Portanto, obviamente depois temos os nossos números e a nossa realidade aqui do nosso país.
Dizer-vos também que, como sabem, os desastres afetam as pessoas de forma diferente. Não é? Mesmo todas as pessoas que não tenham nenhum tipo de deficiência, não necessitem de nenhuma ajuda, são afetadas de forma diferente por desastres graves ou catástrofes, que são coisas diferentes, mas vamos sempre aqui nomeando os dois. No entanto, sabemos claramente que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais isoladas, são geralmente afetadas de uma forma desproporcional pelos desastres. É quando, muitas vezes, as suas necessidades, que durante o dia e durante a sua rotina, digamos assim, durante a rotina do dia a dia, muitas pessoas conseguem perfeitamente fazer a sua vida sem nenhum tipo de ajuda. Quando existe aqui um desastre, essas necessidades são mobilizadas. E situações tão simples como, por exemplo, uma pessoa cega em que sente que está toda a gente a correr por alguma situação que aconteceu, não tem noção para lá é que há de correr, não tem noção qual é o perigo. E aí, uma pessoa que consegue fazer, como eu mencionei, a sua vida diária, sem nenhum tipo de ajuda, de repente vai necessitar de ajuda. E, obviamente, ao termos aqui um desastre grave ou catástrofe, não é? Todas estas necessidades serão claramente agudizadas. Ora, então aqui no nosso país, 23% da população residente tem 65 ou mais anos. Tivemos um aumento de 20% face a 2011. Obviamente que, e como a maioria de vocês sabe, este aumento vai sendo de ano para ano, cada vez maior. Né? Vamos entrar numa tendência crescente no aumento de idade da população. Mais de 3.600 herpes, e estas 3.600 herpes, não é, estruturas residenciais para pessoas idosas, têm mais de 130 mil idosos acolhidos. Há que nós termos todo um especial ênfase a determinar as entidades e estruturas que têm que ter uma grande preparação, mas já lá vamos. Temos mais de 300 lares para pessoas com algum tipo de deficiência e nestes 300 lares teremos mais de 7.000 pessoas acolhidas. O que nos traz a nossa principal preocupação, que é, e dizendo aqui em inglês, porque isto vem através da UNDRR, das Nações Unidas, que tem aqui um hashtag e uma frase que diz "No one is left behind", ou seja, ninguém fica para trás. E o que nós queremos com estas guidelines é justamente que ninguém fique para trás e que todos os operacionais, todos os cuidadores tenham essa capacidade de tratar de forma humana e, como foi dito, não com uma discriminação positiva ou negativa, mas exatamente da mesma forma, todos os utilizadores que possam surgir nas nossas zonas de concentração e apoio à população. Portanto, ninguém fica para trás. Dizer-vos também, e voltando só aqui ao diapositivo anterior, que convido-vos também a utilizarem este hashtag do No One is Left Behind ou irem à página internet aqui da UNDRR, que tem aqui documentação muito interessante que podemos retirar e consultar justamente sobre a problemática que nós estamos a falar hoje. A nossa solução. E obviamente que aqui com a solução eu vou perder mais tempo e tentar aqui adequar um bocado o discurso às vossas próprias realidades e àquilo que vocês poderão fazer. E, portanto, uma grande preparação da comunidade e uma grande preparação também dos vários agentes de proteção civil. Esta preparação da comunidade e agentes de proteção civil, aliás, toda a preparação para qualquer acidente grave ou catástrofe é essencial para que, após a catástrofe, e não tenham ilusões nem dúvidas que ela poderá suceder, não é? Nós aqui em Portugal falamos, por exemplo, muito de incêndios rurais. Poderemos falar até muito de inundações ou cheias rápidas, não é? Como sucedeu ainda agora, esta semana, e estamos no verão. Mas poderemos ter aqui catástrofes de maior magnitude. Catástrofes essas poderá ser um outro sismo, não é? Ou qualquer uma que possa afetar o nosso país. E, portanto, os desastres, as catástrofes, podem acontecer. Não é por não falarmos nelas e por não prepararmos a resposta
que elas não vão suceder. E depois a resposta à medida, não é? E agora, aprofundar um bocadinho mais toda esta preparação da comunidade. E poderemos começar aqui pela sensibilização de toda a comunidade e dos grupos mais vulneráveis que nós tenhamos na nossa comunidade. A preparação dos cuidadores formais e informais e respostas sociais resilientes e sustentáveis. Aprofundando agora aqui mais um bocadinho. Na sensibilização da comunidade e dos grupos mais vulneráveis, aquilo que eu quero é que, obviamente, primeiro, conhecer a nossa realidade. Conhecer perfeitamente a resposta onde eu estou inserido, a resposta onde eu trabalho, a resposta que eu coordeno. Trabalhar também em parceria, não é, com todas as entidades de proteção civil, com todas as entidades de proteção e socorro, os agentes de proteção civil, para ajudar na preparação desta resposta. Portanto, o que é que eu posso fazer? Quem é que eu tenho? Quais são as necessidades especiais das pessoas que eu tenho a meu cargo? E aqui dar-vos um exemplo que foi, há algum tempo, foi realizado na Amadora uma evacuação de um lar residencial para pessoas com deficiência. E foi realmente feita a evacuação. Isto porque em muitos locais nós simulamos só, fazemos essa evacuação, sem chegarmos realmente a fazê-la. E há aqui muitas situações que só aparecem quando realmente praticamos e fazemos uma evacuação. Há locais que é muito difícil fazermos, não é? Especialmente se tivermos questões médicas aqui associadas. Mas outros, se calhar, nós conseguimos treinar, praticar essa evacuação da nossa entidade onde estamos. Para conseguirmos fazer também essa evacuação, nós temos que sensibilizar e com um discurso adequado, não é? Utilizando todas as formas necessárias para fazermos essa sensibilização de toda a comunidade, que é como é que a comunidade também pode ajudar, e dos grupos mais vulneráveis. Porque essa sensibilização da comunidade? Porque está também provado, por exemplo, que em caso de uma catástrofe, os primeiros socorros, portanto, a primeira ajuda, não falando só aqui de questões físicas, não é? Mas a primeira ajuda é dada pela comunidade. São eles que estão ao lado, são eles que estão mais perto. E por isso, ou nós sensibilizarmos também a comunidade sobre o que é necessário, o que é que podem fazer para nos auxiliarmos uns aos outros, não é? Todos nós, antes de sermos agentes de proteção civil, somos também cidadãos, não é? E temos também, obviamente, o dever de auxiliarmos uns aos outros. Portanto, é um dos mitos que existem na catástrofe, é que o Estado, não é? As forças, os agentes de proteção civil, vão conseguir auxiliar toda a gente. Isso não vai suceder, não é? Já tivemos inúmeras provas disso, até noutros países. E outros países que nós pensamos que terão forças que nunca mais acabam. Que é, atenção, numa catástrofe, nós vamos auxiliar-nos uns aos outros. A comunidade vai auxiliar-se umas às outras. E, portanto, é aqui muito importante que seja feita essa sensibilização. O que é que existe? Quais os riscos? Quais as medidas de autoproteção? Se eu tiver que ajudar públicos, grupos vulneráveis, como é que posso fazê-lo? Como é que estes próprios grupos mais vulneráveis, não é? Que medidas é que podem tomar? O que é que necessitam de saber? Depois de realizarmos esta sensibilização da comunidade e dos grupos mais vulneráveis, isto também, obviamente, que implica conhecê-los. Onde é que eles estão? Não é? Quando nós damos, por exemplo, esta formação a agentes de proteção civil, uma das coisas que nós fazemos é conheçam onde estão os grupos vulneráveis, conheçam todas as entidades, conheçam as ERPs, conheçam os lares residenciais. Falem com os responsáveis por estas entidades, para haver aqui um trabalho conjunto e para não só as próprias entidades ajudarem na evacuação, não é, dos seus ocupantes, dos seus utilizadores, mas também os próprios agentes de proteção civil saberem o que é que vão fazer. Depois, a preparação dos cuidadores formais e informais, não é? Preparar estes cuidadores sobre o que é que têm que fazer.
como é que podem também auxiliar. Isto sempre no âmbito de que são estes cuidadores formais e informais que estão junto, não é, das pessoas que podem aqui necessitar de uma ajuda mais específica. Não é? Portanto, fazer toda a preparação destes cuidadores. E, finalmente, respostas sociais resilientes, não é? E aqui, por resiliência, vamos falar sobre a preparação para conseguirem, não é, aguentar e terem uma resposta a alguma situação que seja necessária. Terem uma resposta à evacuação. Falarem sobre a evacuação, o que é necessário, o que é que temos que fazer e como. E com este exercício, por exemplo, que eu mencionei há pouco, foi realizado no município da Amadora, organizado pelo município da Amadora, foi muito interessante saber que o plano que esta entidade tinha vai ter que levar alguns ajustes, justamente porque após ele ter sido testado, se percebeu que há aqui algumas dificuldades que têm que ser superadas. E, portanto, isto é fantástico, não é? E é mesmo isto que nós queremos quando testamos algum plano na prática. Não é? Como sabem, há planos de evacuação que funcionam muito, muito bem no papel, mas depois na prática nós percebemos que há algumas dificuldades que sempre têm que ser trabalhadas. E atenção que nós conseguimos trabalhar essas dificuldades muito melhor se isto for feito num simulacro, num exercício, do que quando estivermos a fazer uma evacuação real. Portanto, a questão da sustentabilidade também, não é? E quando nós falamos na preparação das respostas sociais, é preparar também todos os funcionários e colaboradores dessas respostas sociais, que têm que saber o que é que vão fazer numa situação destas. As pessoas funcionam muito melhor quando sabem o seu papel e aquilo que se espera que os colaboradores façam. Quando nós não temos o nosso papel bem definido, nós obviamente tentamos fazer o melhor possível. Mas aí isto pode dar aso a que se façam as coisas não da forma mais correta. E agora, a preparação dos vários agentes de proteção civil, que são conhecer aqui os grupos vulneráveis, como já tinha mencionado, e muitas vezes, não é, nós não conhecemos, e por digo nós, porque nós somos também agentes de proteção civil, não conhecemos os grupos vulneráveis e as várias bolsas de risco. Aqui por bolsas de risco entendemos o quê? Por exemplo, comunidades mais idosas. Não é? É, por exemplo, uma bolsa de risco. São pessoas que se calhar terão mais dificuldade em conseguir fazer aqui a autoevacuação, não é? Portanto, vão necessitar aqui de mais ajuda. E não só, as várias entidades. Quem é que eu tenho nessas entidades de apoio e de resposta social, não é? Como é que eu, como agente de proteção civil, consigo também auxiliar na evacuação? Que veículos é o que eu necessito para realizar a evacuação daquela entidade? Preciso de veículos adaptados, preciso aqui de determinadas condições. Se um agente de proteção civil conseguir saber tudo isto, ainda antes de ser necessária uma evacuação real, acreditem que isto vai ajudar em muito. Agora, quem melhor conhece as suas entidades, não é? De resposta social do que as pessoas que trabalham lá? Esses são os melhores conhecedores da sua realidade, da logística necessária, não é? Do perfil dos seus utilizadores. E, portanto, tem que haver aqui este trabalho conjunto. E se às vezes os próprios agentes de proteção civil, não é? No meio de todos os afazeres que pode haver, existe alguma dificuldade nesta aproximação com os técnicos e com as entidades, pode caber também este papel às entidades de falarem com os serviços de proteção civil dos locais onde estão inseridos. Ou seja, se a resposta nunca chegou até vós, é ir à procura dessa resposta também. E isto é todo o trabalho de preparação que deve ser feito. Depois também, avaliar aqui a adaptação, não é? A adaptabilidade dos diferentes públicos que eu tenho no meu território para o alojamento de emergência, para as zonas de concentração e apoio à população. Nem todos os locais conseguem alojar todo o tipo de necessidades, de pessoas com necessidades específicas. E, portanto, eu tenho que ter a certeza, não é, que consigo receber todas as bolsas, não é, vulneráveis que eu possa ter no meu território.
Ou então, se um não serve, porque, por exemplo, não tem condições de adaptabilidade, não tem balneários, portanto, não tem condições de regulação de luminosidade, há várias questões a ter em causa. E tudo isto é dito, por exemplo, nas formações, novamente, que nós damos a profissionais, que depois vão montar estas zonas de concentração e apoio à população. Se calhar eu tenho que ter uma SCAP mais pequena, se calhar eu tenho que ter outro local em que consiga acolher e receber pessoas com necessidades específicas. Depois também, empenhar e preparar os interventores sociais, não é? Porque às vezes estes técnicos que trabalham na emergência pura e dura não fazem esta ligação aos interventores sociais que estão nos municípios, que estão nas várias respostas sociais, não é? Para planear e gerir estas respostas do alojamento de emergência. Portanto, mais uma vez, este trabalho tem que ser feito aqui a montante, não é? Novamente, e eu sei que já o disse, e volto a dizê-lo, que é quem conhece melhor o utilizador de uma determinada resposta social são os técnicos, todos eles, não é? Que trabalham nessa resposta social. E, portanto, trabalho de parceria também entre os vários agentes de proteção civil e os técnicos, os detentores dessa resposta social. Portanto, e também não só para os agentes de proteção civil conseguirem trabalhar em conjunto com estes técnicos durante uma possível evacuação, mas também o contrário, atenção. Os técnicos, os interventores sociais, saberem trabalhar com os agentes de proteção civil. São quase duas linguagens, não são opostas, não é isso, mas são claramente diferentes. Um agente de proteção civil gosta no máximo de frases de 3 ou 4 palavras, e mesmo assim já são frases muito grandes. Se calhar, os interventores sociais gostam de ir ao pormenor, não é? Porque nós, numa situação de emergência, temos tendência a replicar aquilo que fazemos no dia a dia. Ou então, estamos treinados para fazer o contrário, não é? Por isso é que é importante que eu consiga unir estes dois mundos para, quando necessário, haver um trabalho conjunto. Mais novamente, este trabalho conjunto em prol dos nossos utilizadores, em prol de todas as pessoas. Portanto, ninguém fica para trás. Continuando aqui a nossa resposta à medida, falar-vos agora um pouco das zonas de concentração e apoio à população. As zonas de concentração e apoio à população são geralmente montadas aqui em espaços municipais e proporcionam aos cidadãos, a todos os cidadãos, um local seguro para permanecerem antes, durante e após uma catástrofe. Vão disponibilizar alimentação, hidratação, material de conforto, apoio psicossocial e informações sobre as operações de proteção e socorro que estão a suceder. Ou seja, as zonas de concentração e apoio à população é para onde irá ser encaminhada a população deslocada ou desalojada em caso de acidente grave ou catástrofe. São locais que estão já descritos nos planos municipais de emergência. E aqui abro um parênteses e aproveito para dizer a todos aqui, todos os técnicos, não é? Todos os que nos estão a ouvir, é nosso papel também como cidadão e nosso papel também, não é? Como possível interventor numa situação de proteção e socorro, nós conhecermos o plano municipal de emergência do local onde eu estou inserido, do município onde eu estou inserido. Que informação é que tem um plano municipal de emergência? Que seja importante para nós? Tem, por exemplo, na valência do apoio psicossocial às populações, na valência do apoio logístico às populações, quem é que é responsável por fazer o quê e como é que as coisas funcionam. Ora, eu necessito saber estas coisas com antecedência, também para conseguir preparar uma evacuação da entidade onde eu estou inserido. Eu sei quem é que irá, quem é que vai fazer essa evacuação, não é? E logo aí também sei com quem é que preciso trabalhar. Portanto, é feita a evacuação,
E novamente, por exemplo, utilizando este exemplo da Amadora, porque é um excelente exemplo, que é, nós verificamos que os utentes foram aqui todos evacuados para um espaço, mas ao fim de algum tempo, e estávamos numa simulação, um simulacro, ao fim de algum tempo os próprios utentes começaram a ficar bastante impacientes, não é? E os seus comportamentos começaram aqui a ficar mais agitados, digamos assim, para não utilizarmos grandes termos técnicos, e começou a ser difícil para os colaboradores dessa entidade continuarem aqui a segurar e a manter os utentes calmos. E novamente, não estava nada a acontecer lá fora. Se estivesse, seria mais difícil ainda. E, portanto, aqui percebemos claramente, se calhar, havendo uma evacuação real daquela entidade, só se reuniriam todos os utentes, não é? Todos os utilizadores, quando fosse para começar a evacuação. Não é? Portanto, novamente, isto são coisas que se vão aprendendo quando se fazem os exercícios. Porque antes, no papel, seria muito mais fácil reunirmos todos os utilizadores num determinado local para depois serem todos evacuados quase ao mesmo tempo. Não é? Portanto, realizarmos a evacuação, não é? Realizarmos os procedimentos, treinarmos os procedimentos de evacuação e depois chegamos à SCAP, não é? À nossa zona de concentração e apoio à população. E na SCAP, como vocês podem estar a ver aqui, ou já me ouviram dizê-lo, aquilo que nós queremos providenciar são as necessidades básicas de todos os utilizadores. Daí a alimentação e hidratação, conforto, que é essencial, apoio psicossocial, um local de pernoita com todas as condições, não é? Informações sobre as operações de socorro e também a sensação de segurança, não é? Que não está aqui escrito, mas que é essencial e que tem que ser proporcionada numa SCAP, que é a sensação de segurança. E esta sensação de segurança é também essencial para os nossos utilizadores com necessidades específicas, que tiveram uma quebra na sua rotina. E como sabem, a quebra na rotina traz-nos insegurança. Não sabermos, ou não termos noção, não percebermos o que é que está a acontecer e porque é que eu fui retirado do meu espaço. Portanto, as zonas de concentração e apoio à população, com a devida adaptação, não é, aos nossos utilizadores, todos eles, mais uma vez, ninguém fica para trás, têm também que ter, seja os técnicos, seja todo o material logístico, uma adaptação para receber todos os utilizadores. E que utilizadores também nós devemos esperar numa zona de concentração e apoio à população? Na prática, nós devemos esperar numa zona de concentração e apoio à população, não é? Qualquer pessoa que mora no território afetado. Isto parece tão básico, dizem vocês, não é? Claro, que parvoíce, não é? Devemos esperar numa SCAP as pessoas que moram no sítio afetado. Sim, mas não se esqueçam, para isto ser muito simples, nós precisamos, primeiro, conhecer quem é que mora no meu território. Depois precisamos de conhecer as pessoas que não moram no meu território, quais é que poderão ter necessidades específicas, seja para a evacuação, seja para o alojamento de emergência. Não é? E depois de conhecer isto tudo, é que eu vou conseguir dar uma resposta à medida. Portanto, esta é a nossa certeza, é que na sequência de uma catástrofe vão chegar à SCAP pessoas com necessidades específicas. E também, aqui um princípio é que não existe o one size fits all, o alojamento de emergência, ou seja, não existe o tamanho único. Portanto, não podemos ter aqui uma SCAP que dê para toda a gente e não podemos ter, por exemplo, orientações para um único tipo de SCAP. Nós temos, mais uma vez, que montar a nossa zona de concentração e apoio à população de acordo com as necessidades dos utentes, não é? Dos cidadãos que eu tenho no meu território. E os cidadãos que eu tenho no meu território incluem também todos os utilizadores das respostas sociais. Todos. Há aqui depois também algo importante, que é
na maioria das respostas sociais, só é realizada a sua evacuação caso não exista outra alternativa, não é? Os agentes de proteção civil têm muitas vezes esta situação em conta. Em termos, por exemplo, dos incêndios rurais, é muitas vezes realizada aquilo que se chama uma defesa perimétrica, está bem? Tirando este palavrão, basicamente protege-se aquela entidade, protege-se aqueles edifícios o mais possível para assegurar que estes utilizadores se mantenham, não é? Na sua rotina, na sua instalação. E estou-vos a dizer isto também porque, se calhar, é importante nós prepararmos os nossos utilizadores para uma situação destas, que é, está tudo lá fora a correr mal, mas nós vamos continuar aqui dentro e estamos seguros porque estão a tomar conta de nós também. Não é? Como é que eu faço isto? Como é que eu preparo? Tudo isto precisa de ser falado e trabalhado. Portanto, não existindo o tamanho único no alojamento de emergência, isto significa que nós temos que adaptar as nossas zonas de concentração e apoio à população. Temos depois também uma ambição. E a nossa ambição é que garantir que todos os elementos, todos os técnicos que vão integrar a equipa de uma zona de concentração e apoio à população conheçam as principais características e necessidades das pessoas mais vulneráveis. Porque ao conhecer as características e necessidades das pessoas vulneráveis, eu vou estar mais preparado para assegurar uma prestação de cuidados ajustada em contexto de emergência. Com isto, não é? O que é que nos levou aqui a esta situação? Nós reparamos que muitas vezes estes técnicos que vão para uma SCAP e os vários agentes de proteção civil não têm esta preparação. E, portanto, todas as pessoas são tratadas à mesma medida e da mesma forma. E, mais uma vez, nós não podemos tratar todas as pessoas da mesma forma. E reparamos também, muitas vezes estes técnicos tinham grandes dificuldades em lidar com uma pessoa que tivesse uma necessidade específica. Não é? Tinham, porque não sabiam o que é que haveriam de fazer ou como é que haveriam de fazer ou agir. E, portanto, não sabendo, mais uma vez, obviamente que os técnicos tentam fazer o melhor que podem e conseguem, mas até nem se lembravam de uma pergunta tão básica que pode ser feita a estes utilizadores com necessidades específicas, que é como é que eu posso ajudar? De que maneira é que eu posso ajudar? Isto é uma pergunta simples, não é? E eu aprendi aqui também neste trabalho conjunto com as várias entidades, que se chama Nada de Nós Sem Nós, e se não é esta propriamente a expressão, corrijam-me por favor, mas que acima de tudo é também perguntarmos. Todo este trabalho tem que ser feito com estas pessoas com necessidades específicas, e as pessoas com necessidades específicas são as melhores que elas próprias sabem como é que podem ser ajudadas, não é? E, portanto, desde que possível, sempre perguntar a estes utilizadores com necessidades específicas, perguntar aos seus cuidadores de que forma é que poderemos ajudar. E novamente, se já toda a população que não tenha nenhuma necessidade, em caso de evacuação, não vai aqui ter alguns comportamentos alterados que fazem parte, isso é uma resposta perfeitamente natural, compreensível, não é uma situação de catástrofe, as pessoas mais vulneráveis irão precisar aqui também de uma outra ajuda, não é? Outra ajuda que às vezes pode não ser aquela que nós pensamos que é, por isso é que é muito importante todos os técnicos que integrem estas respostas conheçam as características e estejam preparados para assegurar essa prestação de cuidados. Esse foi um dos motivos pelo qual foi realizado aqui este manual, não é? Que é a abordagem de públicos com necessidades específicas em contexto de zonas de concentração e apoio à população. Este manual tem a autoria da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foi realizado em colaboração com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional para a Reabilitação e o Instituto de Segurança Social, tendo aqui o alto patrocínio da Plataforma Nacional para a Redução do Risco de Catástrofes, que apadrinhou a realização deste manual. Ora,
por aquilo que eu já fui dizendo até agora, se compreende a necessidade de juntarmos aqui várias entidades para a realização deste manual. Todas estas entidades que trabalham com determinados públicos, não é? Com necessidades específicas, novamente são quem melhor conhece o que poderemos ou não fazer com estes públicos e qual a melhor forma de os conseguirmos aqui ajudar. Este manual de uso público e de consulta também pública pode ser retirado, está bem? Fazer o download da página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é, se escreverem ProCiv, ok, no Google, irão lá ter, se escreverem também Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, serão encaminhados para essa página. Depois existe um separador que diz documentação, e na documentação podem ver os vários manuais existentes. Existe também um outro manual sobre zonas de concentração e apoio à população, também poderão consultar, e fazer o download deste manual para consulta. Nós não iremos aqui especificar situações deste manual, mas iremos falar aqui um bocadinho sobre ele já a seguir. Então, e aqui está o nosso manual e o seu respectivo índice. E este é o público que está inserido neste manual. Temos já aqui, obviamente, já está pensado e começa logo a ser estruturado, novos acrescentos com novos públicos, não é este manual. Esta é aqui uma primeira versão e certamente irão no futuro existir aqui outras versões. Então, neste manual nós falamos de pessoas séniores, pessoas com mobilidade condicionada, pessoas surdas ou com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, pessoas com dificuldades intelectuais e alterações de desenvolvimento, pessoas com autismo, pessoas com perturbação mental, pessoas LGBTI, crianças não acompanhadas por adultos, vítimas de violência doméstica e vítimas de tráfico de seres humanos. Ora, este manual é aqui um guia de consulta rápida para operacionais e técnicos que integrem a equipa de uma SCAP. Este manual não tem discriminado tudo aquilo que se pode fazer com este tipo de população. Não é nada disso. Nós queremos um guia de consulta rápida, uma coisa rápida, possa ser lido de forma rápida, consultado de forma rápida, para os vários operacionais, não é? Para os agentes de proteção civil que vão trabalhar com esta população, dentro de uma SCAP, mas também pode ser utilizado para fora de uma SCAP, não é? Portanto, para os vários técnicos que integrem uma SCAP ou que possam vir a trabalhar com este público em caso de emergência. Está especialmente direcionado para SCAP, mas tem ali muitas dicas. E eu já passo aqui o manual rapidamente e vão ver que nós temos dicas práticas, temos alguns casos mais específicos, não é? Que podem aparecer numa SCAP. E já apareceram, não é? Nós já tivemos público, deste aqui mencionado, que já foi alojado em zonas de concentração e apoio à população em situações reais. E, portanto, é aqui um guia de consulta rápida. Não esperem, porque nem se não foi esse o nosso objetivo de maneira nenhuma, que seja aqui um tratado sobre como lidar com estas dificuldades específicas. Portanto, o que nós queremos é garantir que qualquer profissional, em contexto de emergência ou em contexto de SCAP, possa fazer uma abordagem adequada dos utilizadores com necessidades específicas. Dar algumas ferramentas para quem não tem essa experiência. Porque, e mais uma vez, se calhar muitas das pessoas que nos estão aqui a ouvir hoje são técnicos especialistas na abordagem de determinados públicos. No entanto, numa situação de emergência, não podemos replicar muitas vezes o que fazemos no dia-a-dia, nunca se esqueçam deste pormenor que não é assim tão pequenino. Uma situação de emergência não é a mesma coisa que o dia-a-dia, não é? Mas também, muitos dos agentes de proteção civil não têm a vossa experiência, não é? E, portanto, não sabem como lidar corretamente com este tipo de população mais específica. Então, vou-vos agora mostrar, e deixem-me parar aqui o compartilhamento, partilhar aqui o manual. Aqui está ele. Espero que já estejam a ver. Não, oi, acabei de partilhar exatamente a mesma coisa. Isto é fantástico.
Então, peço imensa desculpa, partilhar. Aqui está. Não. Ai, caramba, que horror. Então, desculpem, deem-me 30 segundos, que eu trato já disso. Ok, aí está. Pronto, vou fazer uma nova tentativa. E por aqui podem ver, não é, que como técnicos de proteção civil temos sempre que nos adaptarmos a situações estranhas e esquisitas que aparecem. Aqui está e aqui está. Fantástico. Pronto, agora é que é. Então, aqui está o nosso manual. Novamente, abordagem de públicos com necessidades específicas em contexto de zona de concentração e apoio à população. O índice, eu vou parar só em alguns locais, está bem? O índice que nós já mostramos, portanto, aqui para consulta rápida também, e podem ver que este manual, não é? A última página de vítimas de tráfico de seres humanos é a página 21. Portanto, são dicas muito práticas e muito específicas para nós lidarmos com esta população. Algumas regras básicas de abordagem, não é? Aqui para todos os públicos, e deixem-me já dizer-vos, eu sei que passarmos assim rapidamente o manual num webinário às vezes é um bocado enlouquecedor, eu admito, mas aqui a ideia é só vocês conhecerem assim rapidamente o que é que temos neste manual. Portanto, há algumas regras básicas de abordagem para todos os públicos, não é? E começamos aqui com pessoas séniores. Portanto, estratégias de abordagem para pessoas séniores, e começa logo aqui com uma pergunta. Está em muitas outras abordagens a outros públicos, que é, pergunte sempre à pessoa qual a melhor forma de ajudar. E, portanto, depois, muitas dicas. Pessoas com mobilidade condicionada, e novamente, chama a atenção aqui para esta primeira dica. Pergunte sempre à pessoa como pode ajudar antes de iniciar qualquer apoio. Não é? E perguntas úteis, o que é que podemos fazer, pessoas com canadianas, pessoas com cadeiras de rodas. Agora aqui, pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Tem também, obviamente, a definição deste tipo de públicos, não é? O que é? Como é que caracterizamos este público? Como comunicar com uma pessoa surda? Ok. Pessoas com deficiência visual, também, como realizarmos esta comunicação e algumas estratégias de abordagem, definindo o que é cegueira, o que é baixa visão, não é? Dando aqui os termos certos. Também procedimentos específicos para pessoas com cães-guia que achamos importante colocar aqui neste público específico. Depois, pessoas com dificuldades intelectuais e alterações de desenvolvimento, tendo nós noção que existem muitas subcategorias, digamos assim, dentro deste grande campo. Portanto, novamente, o que nós quisemos não foi estar a categorizar nada disso, mas dicas práticas aqui no geral, que podem ter que ser adaptadas, não é? À pessoa específica, à pessoa que nós temos à frente. Portanto, estratégias de abordagem também. Aqui uma muito importante do não infantilizar o discurso. Portanto, nós tentamos pegar, depois, por vezes, nos erros mais comuns, nas várias populações específicas e identificar estes erros. Diga, ofereça, utilize, informe. Depois, pessoas com autismo, não é? E também as condições especiais, não é? Ideais que nós devemos ter. Pessoas com perturbação mental, pessoas LGBTI, também algumas definições e algumas estratégias, e peço desculpa estar a passar muito rápido, mas novamente isto não é para lerem aqui, depois convido toda a gente a fazer o download deste manual. Crianças não acompanhadas por adultos, e porquê que esta questão das crianças, não é? Porque se estiverem acompanhadas por adultos, por cuidadores de referência, é diferente. Quando não acompanhadas por adultos, há algumas questões que são diferentes daquilo que nós faríamos se apanhássemos uma criança não acompanhada no dia a dia, não é? E, portanto, aqui também há algumas especificidades para uma criança não acompanhada por adultos. Vítimas de violência doméstica podem aparecer numa SCAP, não é? Portanto, como lidar com este tipo também de vítimas. Vítimas de tráfico de seres humanos,
E, novamente, é um tipo de vítimas que pode aparecer numa SCAP, porque quando os operacionais de emergência realizam a evacuação de um determinado local, eles não estão preocupados sobre quem estão a evacuar, eles estão preparados na evacuação. E, portanto, há todo aqui um trabalho que pode ser feito depois na zona de concentração e apoio à população. Portanto, quais são os sinais, não é? E algumas notas importantes. E, com 26 páginas, portanto, tentamos fazer aqui uma abordagem, deixem-me fechar aqui o compartilhamento. Aí está. Com 26 páginas tentámos fazer aqui um resumo e uma abordagem, não é, simples e prática para este tipo de pessoas com necessidades específicas. Então, eu antes de me ir embora e de passar aqui para um tempo de perguntas e respostas que vocês possam ter, peço desde já desculpa aos 2 tradutores que estão aqui comigo, porque eu sei que eu sou um terror para traduzir, porque eu mudo de assunto muitas vezes e rapidamente. Portanto, peço desculpa e acredito que tenham feito um excelente trabalho. Iria convidar agora todos para colocarem as vossas questões no chat e teremos aqui alguns minutos para conseguirmos, não é, dar resposta se assim houver as questões. Passo também agora, Sandra. Força. Muito agradecemos a sua excelente apresentação, Dr. Bruno Vaz. Tal como o Dr. Bruno Vaz falou, agora damos a oportunidade aos nossos participantes, pelo que agradecemos que nos coloquem as vossas impressões e questões através da funcionalidade Questions and Answers da plataforma ou que utilizem a ferramenta da mão levantada para dirigir os vossos comentários à Dra. Sandra Alves ou ao Dr. Bruno Vaz. Não temos nenhum participante com a mão levantada. Não temos questões aqui colocadas na funcionalidade Questions and Answers. Creio que ficaram todos bem esclarecidos. Vamos esperar aqui mais um momentinho para ver se alguns participantes se decide a avançar com alguma questão. Sim, temos o participante Emanuel Pestana, que nos coloca a questão: é possível integrar uma SCAP como voluntário? Muito bem, na resposta a essa questão, integrar voluntários em operações de proteção e socorro é possível, desde que estejam perfeitamente enquadrados e, acima de tudo, há aqui algumas funções dentro de uma zona de concentração e apoio à população que não podem ser realizadas por voluntários. Tá bem? Mas é perfeitamente possível fazê-lo. Agora, se estivermos, por exemplo, a falar de técnicos que acompanharam utilizadores da sua entidade numa evacuação, estes terão, obviamente, aqui um papel importantíssimo, junto com os técnicos também da zona de concentração e apoio à população. Portanto, novamente, tem que haver aqui depois um trabalho conjunto nesse sentido. Mas sim, é possível integrar voluntários, desde que devidamente enquadrados. O ideal é sempre haver também este trabalho conjunto de toda uma comunidade, os serviços municipais de proteção civil, quem diz os serviços municipais, diz os serviços das sub-regiões ou até mesmo nacional. Espero que tenha respondido à sua questão. Caso não tenha respondido, especifique um pouco mais. Obrigado. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, Dr. Bruno Vaz. Creio que o participante Emanuel Pestana tenha ficado esclarecido. Temos aqui uma outra questão da Dulce Caldeira, da CITE, que coloca a questão: o manual vai ser divulgado por quartel de bombeiros? Vamos responder aqui à questão da Dulce. Ao longo de todo este processo em que nós temos vindo a fazer a qualificação de inúmeros profissionais e temos dado inúmeras ações de formação pelo país, cobrimos o país, território continental, nós fomos tendo sempre aqui a participação muito presente e muito empenhada dos corpos bombeiros. Seja bombeiros voluntários, sapadores, municipais, todos muito empenhados, embora saibamos que num cenário real, os bombeiros
muito provavelmente não integrarão uma equipa de uma SCAP, porque vão estar, como devem imaginar, empenhados noutras frentes, noutras valências. Naturalmente, um documento como este, desta natureza, aplica-se não só, ou é aplicável ou utilizável pelos técnicos que vão integrar uma SCAP, mas por qualquer outro operacional, porque são procedimentos e métodos de abordagem que têm por princípio muito basilar conferir dignidade ao outro. Portanto, eu diria até que qualquer cidadão comum que não seja especializado em cada uma destas patentes, em cada um destes perfis, deveria conhecer as dicas que aqui estão, nestas guidelines. Portanto, em termos de divulgação, e até porque estes dois elementos que vêm aqui à vossa frente integram a Direção Nacional de Bombeiros, portanto, uma outra parte do nosso trabalho é também uma articulação muito próxima com os corpos de bombeiros e com as associações humanitárias. E tudo o que nós vamos produzindo e fazendo em termos de formação, mesmo nesta área, também vai sendo divulgado. Obrigada pela questão. Muito obrigada pelo seu esclarecimento, doutora Sandra Alves. O participante Emanuel Pestana volta a colocar mais uma questão. Como faço a inscrição? Alguma entidade específica? Obrigada pelo esclarecimento. Existem algumas câmaras municipais, aquilo que se chama um gabinete de apoio ao voluntariado, portanto é possível. Ou então, nós temos algumas entidades que estão a criar, por exemplo, as organizações de voluntários de proteção civil, é uma questão de verificar na sua área o que é que existe e verificar através dos serviços da Câmara também. Obrigado. Muito obrigada. Mais algum participante ou alguma participante quer colocar alguma questão, fazer algum comentário? Não creio que tenhamos mais perguntas. E não havendo mais questões a colocar aos nossos convidados, chegamos ao final desta sessão. Resta-nos agradecer a participação de todas e de todos que estiveram a assistir a este webinar, à doutora Sandra Alves e ao doutor Bruno Vaz pela sua apresentação, aos nossos intérpretes de língua gestual portuguesa. Queremos ainda pedir a todas e a todos os participantes que fiquem atentos à sua caixa de correio eletrónico, dado que vos iremos remeter um pequeno questionário de avaliação sobre esta sessão. Lembramos também que esta sessão ficará disponível no canal do YouTube do Instituto Nacional para a Reabilitação, que apelamos a todas e a todos que subscrevam. Bom resto de dia, bom fim de semana e até breve.